tanta gente experimentando vazio existencial, tanta gente experimentando hoje uma vida sem sentido, sofrendo com a falta de sentido. Uma vida sem sentido adoece a alma. Essa falta de sentido, essa falta de propósito, essa crise existencial, ela tem sido muito relevante e presente hoje em dia. Nessa aula, eu quero abordar com você o quanto uma vida sem sentido tem o potencial de gerar adoecimentos emocionais e também aprisionar as nossas emoções. A raiz de muitas prisões, a raiz de muitos transtornos e até mesmo adoecimentos emocionais está ligado com a falta de sentido. Uma das maiores crises que as pessoas vivem é a crise de propósito, é a crise de identidade. Elas têm dificuldade de saber quem elas são. Elas têm dificuldade de saber qual o propósito da existência delas. E quando a vida começa a perder o propósito, quando a vida começa a perder o sentido, o ser humano ele não suporta esse vazio existencial. O ser humano precisa de algo que o preencha, que dê um sentido, um norte, um propósito para a vida dele. E essa é uma das maiores crises que as pessoas vivem hoje, a crise de sentido, a crise de propósito. E a falta de sentido é um dos maiores desafios que podemos lidar no atendimento com as pessoas. Eu, como atendo muitas pessoas diariamente, atendo uma grande quantidade de pessoas, fica mais claro, mais fácil para mim identificar alguns padrões que as pessoas carregam. E esses padrões funcionam como uma prisão, esses padrões funcionam como um aprisionamento. E a falta de sentido, a desconexão das pessoas, do propósito da existência delas, é um padrão muito grande, é um padrão muito frequente. E a falta de sentido, ela tem sido uma marca muito grande na nossa geração. Uma vida sem sentido faz com que as pessoas elas se desconectem do propósito da sua existência. Uma vida sem sentido faz com que as pessoas elas percam a fé nos relacionamentos, nas autoridades, elas percam a fé na família, no futuro e perde a fé até nelas mesmas. Mas nunca se tirou tanto a própria vida como nos dias de hoje. Nunca se desistiu tanto da vida como nos dias de hoje. Nunca a vida perdeu tanto o sentido e o propósito como nos dias de hoje. E a gente vive sim uma sociedade, vive uma geração que não se conhecem, né? Elas não conhecem a sua identidade, não conhecem o seu propósito. E quando você não conhece a sua identidade, quando você não tem clareza do seu propósito, você não vai avançar em direção à saúde emocional, em direção à liberdade emocional, em direção à qualidade de vida, à vida abundante. A maioria das pessoas que eu atendo, elas têm dificuldade de saber quem elas são, elas têm dificuldade de saber o seu propósito, e sem clareza de propósito, nós somos um alvo fácil para viver um aprisionamento. O ser humano não suporta esse vazio existencial. E sem essa clareza de propósito, essa crise existencial se instala. Mas quem eu sou? Para onde eu estou indo? É por isso que muitas vezes as pessoas elas são acometidas essa compulsividade, a compulsão, a necessidade de se preencher, seja com a comida, seja com alguma substância química, seja com o vício em compras, enfim, há uma necessidade do preenchimento, a compulsividade, um retrato do vazio existencial. O ser humano não suporta esse vazio. E se instala então essa crise, a crise existencial.